Bom, pessoal, então a aula de hoje é basicamente introdução de JavaScript. A gente já chegou a integrar um script, né, na aula passada e em algumas outras aulas, mas a gente não chegou a identificar o que está sendo feito ali, como está sendo inserido. E a gente já vai falar também a respeito das versões que a gente vai trabalhar um pouquinho. Acho que vocês já sabem, JavaScript é basicamente uma linguagem de alto nível, então ela se aproxima muito da linguagem humana, no caso em inglês. Foi criado por Brandon H. em 1995. E ela se tornou um padrão ECMA, que é uma sigla para uma associação europeia de produtores de fabricantes de computador ali, em 1997. Tá? Então, ele mantém os padrões para tipos de linguagem e, consequentemente, para JavaScript. Aí, quando ela se tornou um padrão ECMA, ela passou a ser nomeada como ECMA-262, que é o nome oficial do padrão, e aí a linguagem em si se tornou o ECMAScript. Mas como já tinha sido adotado amplamente o nome de JavaScript, a gente continua chamando JavaScript, mas na verdade o nome da linguagem, o certo é se falar ECMAScript. Nesse contexto, coloquei alguns links ali depois, tá? Documentação com JavaScript, tem a parte do Developer do Mozilla, onde tem alguns treinamentos ali, o W3 Schools relacionado com JS, né, JavaScript, e também o site aonde tem especificado o modelo, o padrão do ECMA 262, que é o padrão utilizado para dar origem, né, ao ECMAScript, a linguagem. Então, eles usam o padrão e desenvolveram a linguagem com base nesse padrão para fazer esse desenvolvimento. Apesar do nome JavaScript, a gente sabe também que não é baseado em Java, mas as últimas versões da ECMAScript, ela apoia a utilização de conceitos oriundos da orientação a objetos. Apesar de não ter uma relação com Java, uma não foi dada origem baseada na outra, os conceitos de orientação a objetos são mantidos em JavaScript agora. O grande problema é que, tal como está ali embaixo, existem as questões de incompatibilidade ainda com os navegadores. A gente está na 11ª edição do ECMAScript, que é o ECMAScript 2020. Contudo, se vocês observarem depois nesse link, posso até mandar para vocês aí no chat, abrir ele aqui, ele vai mostrar para a gente, vou pegar ele aqui, a compatibilidade do JavaScript com os navegadores. Então tem a parte de compiladores, de navegadores para browser, servidores aqui, aí tem o Node, né, a tecnologia Node, e também para os navegadores mobile, né, e as plataformas mobile. Aí tem as opções, a gente consegue selecionar a versão aqui. Aí no caso essa 2016 mais, ele amplia o padrão ali, e a gente consegue voltar no 6, por exemplo. E justamente o ECMAScript 6, que é de 2015, tem sido um dos mais utilizados porque ele tem a maior compatibilidade com os browsers. Agora, os browsers têm sido atualizados para suportar a versão 7, que corresponde a 2016. Apesar da gente enxergar ali no padrão que foi desenvolvido a versão 2020, né, esse padrão em si ele não funciona adequadamente nos navegadores, porque na medida que ele vai sendo evoluído, esses navegadores vão sofrendo essas modificações. Tá? Então aqui nesse link, vou colocar aí para vocês, vocês podem consultar e verificar a compatibilidade, né, das versões dos navegadores que podem ser utilizados. É importante, aqui também ele mostra, né, por exemplo, a questão das engines, né, por exemplo, o V8, as engines especificamente de JavaScript, porque assim, os navegadores eles têm um interpretador de JavaScript. A JavaScript não é uma linguagem compilada, então a gente não gera um executável. Ele faz a interpretação, o navegador faz a interpretação do código para nós. Então, como funciona? Eu tenho lá o servidor tem as páginas HTML, o CSS e tem o JS. Ele vai fazer todo o download desses arquivos para mim na minha máquina, né, eu como cliente, e aí eu vou consumir esse script ali, aquelas páginas,
por meio do navegador, e o navegador interpreta esse código e traz esse código para mim, executando ali. Então eu tiro a carga de processamento do servidor e trago para o computador local. Mas aí, como tratam-se de arquivos pequenos ou minificados, dependendo da tecnologia que você utiliza, isso não tem problema. Só que o ECMAScript, né, o JavaScript, ele também pode ser utilizado em outros contextos. Não só do lado cliente, mas também eu posso utilizar no server-side, com algumas opções de tecnologia, no desktop, com, por exemplo, a tecnologia que fornece por meio do Electron. Eu acho que o Lucas estava trabalhando alguma coisa, viu alguma coisa, eu tinha comentado com vocês também no semestre passado. E também tecnologia móvel. Só coloquei aqui uma representação, né, dos navegadores. A gente tem o Edge, o Safari, o Chrome e o Mozilla, são os principais, né, o Firefox. Aí no caso aqui nós temos o símbolo justamente do Electron, que vai permitir então trabalhar com JavaScript para criar aplicações desktop. Nada mais é do que encapsulamento. Eu vou criar uma aplicação com HTML, com CSS ou, na verdade, especificamente com React, que envolve todos esses conceitos no final, se a gente for analisar friamente. E depois eu integro isso e coloco dentro de um invólucro ali que vai permitir a execução. Tal como a gente faz, por exemplo, no contexto do Spotify, quando a gente baixa o instalador e faz a instalação no nosso desktop. Aí nós podemos utilizar também na parte de servidores com o Node, e aí ele vai interpretar esse JavaScript. A gente tem algumas bibliotecas, por exemplo, o Express, que indicam justamente a parte de ligação e conexão entre as URLs, as solicitações, as ligações entre os APIs e assim por diante. Que isso a gente vai falar um pouco mais quando a gente estiver falando da Single Page Application. E o React, e aqui mais especificamente o React Native, que ele também permite eu desenvolver aplicações para mobile, né? Aplicações móveis. É claro que eu tenho outras tecnologias, eu tenho outros arcabouços também de JavaScript, como o Vue.js, eu tenho o Angular, né? O AngularJS e N outros, né? O Next, tem várias tecnologias e opções que são baseadas no JavaScript. E aí, nesse contexto, por ele ser interpretado, qual que é a grande dificuldade? A gente não consegue identificar problemas de codificação antes dele ser executado, propriamente dito, no nosso navegador. Antes de ser interpretado ali e resultar no comportamento esperado. Nesse contexto, foi criado o TypeScript, que nada mais é que a capacidade de inserir, de programar em JavaScript, só que com a possibilidade de eu identificar problemas de codificação, e aí, tal como a gente faz, por exemplo, em Java ou Python, o próprio editor ali vai conseguir dar um retorno para o programador, para o codificador ali, em tempo de escrita de código, com os problemas que eu tenho, ou também pelo processo de compilação para identificar erros. Então, se eu tenho um erro, por exemplo, num projeto que é feito em TypeScript, ele não vai ser executado enquanto eu não corrigir aquele erro ou enquanto eu não verificar o que foi, remover o código e assim por diante. Então, o TypeScript traz essa camada a mais, mas a gente vai falar mais de TypeScript depois. O objetivo agora é ver o contexto inicial de JavaScript, inclusive ver a parte básica do JavaScript e depois evoluir para o ECMAScript 6. Tá? Então, a gente fala um pouco do básico do JavaScript e depois chega nas versões aí. A gente fala um pouquinho do histórico, eu até coloquei o link para vocês aqui das versões, tá? Então aqui nesse link, no histórico de versões, vocês conseguem ver quais as versões que a gente tem. Esse site aqui, ele tá um pouco desatualizado, por isso então eu fui direto à fonte, no site da ECMAScript, que é esse daqui, o último link que eu coloquei aqui, que fala do padrão, e lá daí a gente consegue ver que a gente está nessa última versão. Até então eu desconhecia que nós estávamos na 11ª versão. Edição do padrão da ECMAScript, que é a versão 2020. Inclusive de junho de 2020. Então é bem recente, acabou de sair do forno aí. E a grande questão, como eu disse, é que não é apoiado por todos os navegadores. Então requer aquele cuidado de fazer um teste no navegador, identificar junto ao cliente que tipo de navegador você vai usar, qual navegador você vai usar, que tecnologia você quer usar. Porque outro detalhe também é que diferentes programadores dentro do contexto de uma equipe, ele pode utilizar uma versão
que alguns códigos estão depreciados, ou eles foram abandonados ali para que seja adotada uma nova versão. No contexto, por exemplo, do ECMAScript 6 e 7, a gente já tem os conceitos de prototype, eu posso usar os conceitos de herança, como eu falei, a parte de orientação a objetos. Isso não existe uma linguagem no JavaScript anterior, em versões anteriores, mais antigas. Então eu posso ter um problema aí se eu tento talvez mesclar esse tipo de tecnologia. Aí nesse contexto, como eu disse, a gente começa com JavaScript básico, depois a gente avança para o ECMAScript versão 6, de 2015. Os requisitos: bom editor de código, quem quiser se aventurar com o Notepad aí pode, mas é aquele detalhe, a gente não tem o suporte da ferramenta, número de linha, essas coisas. E familiarização com a ferramenta de desenvolvedor dos navegadores. O Ctrl+Shift-I lá para o Chrome ou Firefox, pelo menos esses dois são os atalhos, a ferramenta de desenvolvimento. A gente consegue visualizar alguns erros e identificar também tempo de download dos arquivos e tudo mais. A gente já tinha visto isso anteriormente, que é a integração de um script à nossa página, né? Na versão do HTML4 e versões anteriores ali, ou até mesmo XHTML no caso, por isso tem ali o X entre parênteses, nós precisamos especificar o tipo de script que vai ser inserido, né? Então a gente coloca o type lá, text/JavaScript, e a source, que é a fonte, onde está o meu arquivo. No caso aí, esse arquivo estaria na pasta raiz do meu HTML, javascript.js. E no HTML5 eu não preciso fazer essa identificação. Basta eu colocar a fonte, a source, e já colocar direto o nome do arquivo. A gente sabe também que a gente pode usar o script de outras formas, e aí a gente vai ver esses exemplos básicos aqui passando bem rapidamente. Eu peguei aqui aquele código do Bootstrap, daquela atividade que a gente estava fazendo, para ficar mais rápido aqui. Vou abrir no browser e trazer para cá, para a janela. Essa daqui, lembra? Dos painéis lá. Então eu tenho o primeiro painel, o segundo painel. A gente vai só colocar alguns elementos aqui do JavaScript para tentar enxergar como que isso funciona, né? Aí a primeira delas, a gente pode integrar os scripts de 3 formas diferentes no nosso HTML, tá? Isso vai de acordo com a necessidade e também com o capricho no processo de desenvolvimento. Se eu estou utilizando algo próximo do MVC, né, que é o Model View Controller, que é um padrão para o desenvolvimento de aplicações, principalmente no contexto web, eu vou deixar o modelo, que é a parte de modelagem de dados ou a especificação dos dados que eu tenho, até mesmo, em alguns casos, as variáveis que eu tenho, separadas, né, da minha visão, que seria a interface, do meu controle, que vai ser justamente as funções, os métodos ali que eu tenho, que vai trabalhar com os meus dados depois e vai exibir isso por meio de uma interface que é a visão. Aí nesse contexto eu posso criar aquela estrutura de pastas aqui e separar o meu JavaScript, que é o melhor que a gente faz, tal como a gente faz com o CSS aqui, né? Por exemplo, tem um CSS tá separado, então a gente faz isso também com o JavaScript. Mas pode ser que para testes e para o começo agora, na verdade, da identificação de como funciona, a gente vai acabar usando outras possibilidades. Então aqui nesse primeiro quadro, o que a gente vai fazer? Simplesmente identificar como que eu posso fazer essa integração do meu JavaScript, né? E aí a primeira forma que eu posso fazer a integração é simplesmente colocar o elemento que eu quero, digamos que eu quero, vou deixar até o parágrafo aqui, eu quero exibir uma informação dentro de uma tag HTML, né? Comumente a gente acaba utilizando, dando um ID para aquele elemento que a gente quer trabalhar, que a gente quer modificar o DOM dele, ou seja, o documento de objeto modelo ou o modelo de objeto de documento, certo? Para fazer essa modificação. Por quê? Primeiro, o que acontece? Voltando àqueles conceitos do navegador. Meu navegador pega e identifica todas as tags HTML que eu tenho, gera a árvore de renderização, identifica se eu tenho CSS ou não, identifica se eu tenho outras regras, junta isso daí e exibe para nós no navegador. Quando eu faço uma alteração, quando eu executo um determinado código de JavaScript, que é interpretado pelo navegador, então eu tenho a engine lá que faz esse processo, ele vai fazer uma modificação nessa árvore de renderização. Então,
daqui a pouco a gente vai ver que eu tenho a questão da ordem e disponibilização desses meus scripts aí podem diferenciar no resultado que eu tenho lá na minha página, né? E aí, nesse contexto, ele geralmente utiliza os elementos que eu tenho em HTML ou até mesmo elementos do CSS para fazer as modificações nesses elementos. Então, eu consigo obter a referência no documento, certo? Para trazer essa informação. Então, aqui no caso, a minha referência que eu vou usar para esse script aqui seria, vou colocar hello aqui, tá? Então, aqui eu tenho um parágrafo no meu HTML, aqui por enquanto eu tenho alguns arquivos JavaScript, mas lembrem que ele é da configuração do Bootstrap aqui no caso. Essa página está usando o Bootstrap. Então, eu tenho, por exemplo, só para a gente identificar, eu tenho o CSS aqui, eu tenho o Bootstrap Mini sendo chamado aqui, e a gente vai depois falar um pouquinho por que ele foi chamado no início e não no fim junto com os demais. E aqui eu tenho outros dois scripts de JS, tá? Também JavaScript aqui, só que eles estão ao final do body. Essa ordem interfere dependendo do que você quer colocar, tá? E interfere também no processo de trabalhar em conjunto um script com o outro. Porque o que está acontecendo aqui? O popper.min.js, ele pode utilizar recursos de outras bibliotecas JavaScript. Se eu não tenho aquela biblioteca JavaScript interpretada ainda, seguindo a minha ordem, pode ser que eu não consiga um resultado específico se eu não respeitei aquela ordem. Por isso, por exemplo, quando a gente instala o Bootstrap, ele indica que a gente deve manter essa ordem aqui, porque eu tenho dependências entre os meus scripts de JavaScript ali na hora de programar e de criar isso daí. Bom, então aqui o primeiro exemplo, a gente só vai colocar um botão, tá? Botão HTML. Então aqui eu estou utilizando recursos do HTML. Vou colocar primeiro o botão normal aqui, né? Tem um botão e aí para que nós possamos chamar algo, né? Chamar uma função específica que venha do JavaScript aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai usar alguns atributos específicos. E dependendo do elemento, nós temos atributos disponíveis globalmente no contexto de JavaScript, e a gente vai ver uma lista desses atributos nas próximas aulas. Mas o que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, é o onClick. A gente já até, inclusive, trabalhou na aula passada lá que tinha a chamada do script para fazer a validação do formulário. Não sei se vocês se recordam. E aí, como eu falei, a gente precisa referenciar o documento. Que documento? O HTML que a gente está gerando. Né? Não é uma linguagem de programação, ele gera um documento nesse tipo de codificação. E aí, essa referência, o HTML, o JavaScript sempre usa o document, essa palavra, para se referenciar o documento que ele está querendo trabalhar. E aí, tal como a gente tem os seletores lá no contexto do CSS, nós temos seletores dentro da linguagem JavaScript, né? Eu posso chamar ele de seletores, para identificar os elementos que eu tenho no meu HTML, no meu documento HTML. Então aqui, por exemplo, eu tenho o getElementById, que vai pegar justamente o elemento de acordo com a ID que eu passar. Isso, na verdade, ele é uma função, tá? Ele é uma função desse meu objeto documento aqui, é acessado por meio do ponto, então o ponto ele faz um acesso para uma função que foi determinada no documento, e aí veja que eu tenho várias funções aqui, certo? E aí essa função em específica do getElementById vai buscar um elemento pela identificação, ou eu posso buscar pelo nome da classe, e esse nome da classe aqui é a classe que eu aplico o CSS também, pelo nome, né, porque eu posso ter a propriedade name, eu posso utilizar pelo nome da tag, então, por exemplo, P de parágrafo, né, e do tag name em relação ao namespace. Esse daqui é muito pouco utilizado, na verdade eu confesso que eu nunca utilizei com o namespace ali. Não sei se alguém de vocês já utilizou. Mas nesse contexto, como eu falei, é um método, é como se fosse um método, uma função aqui. A gente chama de função. Eu falo método porque eu estou acostumado com
com Java. Quando a gente for para o ECMAScript 6, lá, a versão mais atual, não que a gente não esteja usando elementos que vão estar presentes no ECMAScript 6, mas aí a gente vai conseguir identificar realmente como que ocorre a orientação a objetos lá, e é claro, a gente vai estar trabalhando de uma forma bem mais isolada do que a gente está fazendo aqui. Aqui eu estou inserindo o JavaScript no meio do código, o que a gente geralmente vai tentar evitar. Bom, então aqui nesse contexto, eu passo essa função, e na função eu passo o parâmetro. Nesse meu caso aqui, como eu coloquei getElement by ID, eu vou passar o nome da ID do elemento que eu quero. Aqui no caso, hello. Na sequência, eu consigo acessar, por meio do ponto, outros itens que estão disponíveis para os elementos que estão ali no meu HTML. E aí, nesse contexto, veja que eu tenho a possibilidade, por exemplo, de class name. Eu posso, por exemplo, alterar ou inserir uma nova classe de CSS para fazer uma modificação da cor daquele meu elemento por meio do JavaScript. Então, eu consigo trabalhar e modificar totalmente o resultado que eu tenho do meu HTML por meio das minhas funções ali disponíveis no JavaScript. E aí duas delas que são mais utilizadas é o inner HTML, que vai justamente inserir elementos dentro daquela tag, né, daquele elemento específico aqui do HTML que a gente está trabalhando. Então, no caso, por exemplo, se eu utilizar o inner text, ele vai inserir, né, no meio do texto, por exemplo. Nesse caso aqui, o inner.html, que é um dos mais utilizados aí no caso, ele vai permitir que eu insira um valor, uma informação na minha tag aqui, ou seja, aqui entre a tag de abertura e de fechamento do parágrafo é onde ele vai inserir a informação para mim na árvore DOM e consequentemente vai ser renderizada lá no meu navegador quando eu executar. Outro detalhe, eu vou até adiantar aqui, é que se ele não encontra esse elemento aqui, ele não consegue renderizar e ele vai dar um erro. E a gente tem, então, uma certa hierarquia e posição onde a gente coloca esses códigos aqui de JavaScript para poder ser exibido. Aqui nessa situação, por exemplo, se a gente usar a função date, que pega a data de hoje e faz a inserção ali. Né? E se eu salvar aqui no caso, no navegador, olha lá, aqui a gente tem o botão, o botão, como eu disse, ele é em HTML. A partir do momento que eu clico, ele faz justamente a execução do que a gente tem aqui. Né? Por quê? Porque eu coloquei exatamente num atributo que vai chamar uma determinada ação, e essa ação refere-se a um código, a um script JavaScript. Veja que nesse contexto eu não, em nenhum momento, referenciei a palavra script aqui no meu código. Mas eu poderia adotar a possibilidade ou a integração de algo aqui no meio do meu código com a palavra script. Inserir o script aqui ou também colocar o que a gente já viu no cabeçalho. Né? Lembrando que o cabeçalho aqui ele é opcional, porque a gente está trabalhando com HTML5, então eu posso remover ele. O comportamento é o mesmo, certo? Só que aí eu posso também colocar os scripts aqui, ou eu posso também colocar o script como está sendo colocado aqui no final. Outra coisa é que eu posso utilizar, por exemplo, um recurso de chamar um script aqui. Eu vou colocar já que a gente estava trabalhando aqui. Né? Por exemplo, para dar um alerta aqui na sequência. Como eu estou dentro de uma tag que aceita scripts, eu não preciso colocar, por exemplo, nada que abra ou feche um bloco de código além da minha tag de script aqui. Tá? Simplesmente o alerta que a gente tem, desagradável, porque visualmente ele é muito feio, a gente sabe disso, e aí eu tenho a possibilidade de fazer a inserção de um script aqui. O script, o que a gente faz? A gente cria a pastinha lá, vem aqui, cria o arquivo
e aí dentro do script a gente insere o que a gente quer. Por exemplo, a gente poderia criar uma função show message, e aí a gente faz a mesma coisa, a gente vai colocar o document get element by ID, lembrando que ele vai utilizar o documento de referência, ou seja, o documento de origem que chama esse script. Então, consequentemente, as minhas informações ali passadas para esse documento vão estar relacionadas à minha página HTML que está chamando aquele script naquele momento. Então, por isso eu posso, inclusive, utilizar o mesmo script para diferentes páginas e elas vão estar relacionadas ao contexto da página que a chamou, que deu origem à chamada daquela função ou daquele código específico. Nesse caso aqui, estou chamando novamente o hello, estou alterando o HTML dele e passando essa frase. Nesse contexto, o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar o botão aqui? Não, eu posso deixar esse comportamento para quando eu clicar, para ele alterar aqui e mostrar a data, e eu posso também, por exemplo, utilizar algumas outras configurações, por exemplo, o atributo onload do body e chamar a mensagem show message. Não estou usando a palavra script reservada aqui, só que eu tenho que fazer outro detalhe. Eu tenho que chamar o script aqui em cima para que ele funcione. Porque se eu executar dessa forma aqui e alterar, ele só vai executar o que tem ali por enquanto. Ó. Não faz nenhuma modificação. Então, para isso, eu preciso chamar o script, daí eu tenho o source, que é a fonte, a origem da onde eu estou chamando, e aí é simplesmente fazer a referência ao meu arquivo JS. Coloco o ponto aqui para deixar relativo, e a gente vai falar a respeito disso daí depois, quando a gente tiver uma estrutura um pouco mais complexa aí de pastas. Mas nesse contexto aqui, eu tenho um onload, esse atributo ele faz o quê? Ao carregar a página, ele chama essa função que eu coloquei aqui no JavaScript. Então, nesse contexto, quando eu carregar aqui, olha lá, ele já chamou Olá Mundo, isso daqui estava antes, mas esse daqui que foi a origem desse script aqui, né, pessoal? A gente colocou aqui no inner, lá no hello, que era para mostrar o Hello World. Quando eu clicar, o que ele faz? Como ele está alterando o valor do inner HTML, ou seja, o valor que eu tenho aqui dentro desse elemento, ele sobrescreve aquilo e coloca a data para mim. Até aí tudo bem, acho que isso até vocês acho que já estão carecas de saber. Nesse contexto, a gente tem a questão das precedências, tá? Então, aquela importância de colocar um arquivo de script numa ordem correta aqui. Eu poderia ter, por exemplo, vou colocar nesse segundo painel aqui, um input, pedir a campo, vai ser texto, então eu vou colocar campo texto, o type text, vou colocar o placeholder, algum texto. E eu vou colocar desabilitado, inclusive. Eu posso alterar, por exemplo, esse valor, por exemplo, para o disable aqui. Eu consigo acessar qualquer um desses elementos que eu tenho aqui por meio do JavaScript. Né? Bom, só atualizar aqui para ver se apareceu lá. Tá aqui, ó. Eu tenho, então, um input, ele está desabilitado, então eu não consigo clicar nele para fazer modificação. Agora, qual que é a questão aqui? Digamos que eu queira mostrar um determinado texto dentro desse meu input. Colocar um valor dentro dele, no campo texto, para ser apresentado ali. Então, eu vou considerar, por exemplo, o nosso arquivo aqui. Text. Get element by ID, e aí é campo texto.
eu ver. Isso, Zebo. O que está acontecendo aqui então? Eu quero que esse valor do texto seja substituído por esse texto aqui, teste. Né? Aqui no caso ele está com um placeholder, mas a partir do momento, a gente sabe que quando eu tenho um input, quando eu clico nele, o texto que está lá que está sendo exibido no arquivo, na verdade formulário aqui, por exemplo, ele desaparece. Né? Nesse caso, o que está faltando? Eu nem chamei ele em nenhum momento. Eu preciso chamar o meu script aqui de alguma forma. Na verdade, eu vou até colocar fora de uma função, para a gente ver de uma outra forma aqui. Ó. Eu simplesmente quero que atribua esse valor já quando executar esse meu script. Como ele está chamando aqui o show message, eu estou chamando especificamente essa função, certo? Mas se eu indico o meu arquivo de script aqui, ele automaticamente vai executar também as outras indicações que eu tenho lá dentro. Ele não fez nenhuma modificação aqui, só ver um negócio aqui agora. Olha lá. Não é nem esse erro aqui do Bootstrap aqui, nem tinha visto isso daqui. Mas é esse segundo aqui, ó, o que a gente queria visualizar, ó. Porque o que o navegador está mostrando para nós aqui na ferramenta do desenvolvimento, do desenvolvedor, desenvolvimento, aí eu enrosquei. Ele está mostrando lá que o script.js, então, é o script que a gente desenvolveu, esse daqui, tá? Linha 6, olha lá, ele identifica para nós a linha, né? Ó, 2 pontos, linha 6. Não pode aplicar uma propriedade valor para nulo. O que aconteceu nessa situação? A minha página HTML ela é carregada, é interpretada, renderizada a árvore DOM. Mas o que está acontecendo aqui? Como eu coloquei o script no começo, e ele vem aqui ó, no meu cabeçalho, né? Eu só tirei o head aqui, mas o head existe aqui. Isso aqui tudo está dentro do cabeçalho aqui, HTML5 que não precisa especificar. Mas eu posso deixar, não tem problema nenhum. Bom, isso daqui, se a gente lembrar, por exemplo, o título aparece lá na minha barra de títulos. Se eu coloco um ícone de Fav Icon lá, o ícone de favoritos lá, ele vai ser exibido. Isso daqui tudo acontece antes da página em si, do corpo da página ser carregado. Então, o que está acontecendo? Esse script está executando e tentando modificar um elemento do meu HTML que não existe ainda na minha árvore de renderização. Esse elemento não foi criado ainda. E aí, consequentemente por isso, eu preciso colocar ele em uma chamada em um local diferente. Se eu colocar, por exemplo, agora aqui no final, o que vai acontecer? Essa parte do body vai ser renderizada e ele vai conseguir encontrar, então, o campo texto aqui que ele está se referenciando. Hein, professor? Se você Sim? colocar, tipo, lá em cima, só que chamar script defer, aquele para depois que a página carregar, ele ser executado. Exatamente. Aí se você usa aqueles atributos, na verdade, específicos para definir quando vai ser carregado o script, o JavaScript, aí sim ele vai funcionar. Isso a gente tinha lá nos slides da aula 1. Eu, inclusive, anotei aqui para retomar eles, justamente quando a gente estiver vendo mais formas de sincronizar esse processo. Mas aqui a gente está vendo o mais básico primeiro, só para definir aonde a gente coloca e aonde a gente não coloca, dependendo do que a gente quer trabalhar. Tá? Mas vai fazer diferença quando a gente usar aquelas palavras reservadas para fazer aquilo, para trazer informação. Né? Vou carregar aqui e olha lá. Aqui ele conseguiu encontrar o teste. Veja, eu não modifiquei nada do JavaScript em si. Eu só modifiquei o local onde ele é chamado, porque aqui, nesse momento, o meu input já tinha sido criado, então ele já conseguia, consequentemente, identificar ele, pegar por meio da palavra de referência o document ali, né, que referencia o DOM da minha página que está sendo
renderizada e aplicar um valor para ele. Então, por isso que eu consigo fazer essa alteração e eu devo tomar cuidado para a questão da ordem da onde eu coloco os meus scripts que vão ser chamados, né? O que eu quero referenciar e o que eu não quero referenciar, tá? Nesse contexto, tem uma atividade lá na... Mas esse eu vou deixar para vocês fazerem depois, tá? No Ava, na verdade eu já tenho ela aberta aqui, tá? Vocês vão... Deixa eu pegar o PDF aqui. Esse daqui. Acho que vocês estão enxergando aí, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho. O que vocês vão fazer nessa atividade, tá? Eu vou abrir depois um local para vocês submeterem. Na verdade, isso daqui é a resposta. Ai, ai. Printa. Alguém printa. Ô, louco. Não, mas não tem problema. Lá nos slides, eu acho que essa daqui é a resposta da... É que ele tem duas atividades com o mesmo... com o mesmo... Ó. Essa daqui é a segunda, tá? Então, se for a primeira já tiver respondido lá, eu já subi. Eu vou ter que olhar agora no Ava aqui. Que eu subi lá para vocês para ver se foi a resposta. Sacanagem. Escreva o que acha que cada parte do código JavaScript está fazendo. Não tem como você adivinhar. Na verdade ele já tem resposta ali. Sacanagem. Mas depois vocês vão ter os slides aí com esse exercício. É complementar a esse. Então, basicamente, vocês vão usar aquele código ali. E aí vocês vão identificar cada parte do código como sendo parte da linguagem JavaScript padrão ou parte personalizada. Isso daqui é bem fácil, né? Basicamente é identificar se uma palavra é reservada ou se ela foi criada por usuário. Moleza essa. Isso daqui tá de graça para vocês. E aí, vocês podem até, se quiser, descrever o que cada uma delas faz. Na verdade, vocês podem não. É bom que vocês façam, né? Escrever o que cada uma delas faz ali. E aí tem um exercício do dito aqui, que eu tinha colocado lá para vocês, que basicamente o que deve ser feito. Vocês têm 3 imagens do dito ali. Uma normal, uma feliz e uma triste. E aí, para a gente criar um código HTML, que ele vai lá e se apresenta, fala um oi, tem até especificação também lá no site. Só que a atividade do site era uma pedra. Aí eu adaptei a pedra para o dito, que é mais legal, né? Mas tá aqui. Essa pedra, então, ela vai ter que se apresentar, criar uma página HTML, aqui tem os passos, né? iRock aqui, ao invés de ser iRock, é dito. Adicione um alerta JavaScript para fazer com que a rocha, com o dito, cumprimente os usuários quando eu carrego a página. Escreva um código JavaScript para solicitar o nome de usuário, né, o nome da pessoa que está visualizando a página ali, e vai imprimir um documento personalizado fazendo a rocha sorrir, ou seja, fazendo o dito sorrir. Você vai lá, abre um pop-up ali na tela, na verdade um alerta específico, coloca o nome do usuário, quando você der um OK, o dito vai sorrir. Se você não preencheu, isso daí é complementar, tá? Que não tinha aqui. Mas se você não preencher o nome, o dito vai ficar triste. E ele vai cumprimentar, vai solicitar o nome para você quando você clicar nele. Tá? Então, quando você clica nele, ele vai pedir o seu nome, você insere o nome, ou se o usuário der um Enter sem inserir o nome, ele vai ficar triste. Né? Então, a princípio, ele vai estar com essa imagem, depois atualiza essa imagem para feliz, se você fornecer o nome, e ele fala oi para você. Se você não fornecer o nome, ele não fala nada e fica triste. Tá? Basicamente, é bem básica essa atividade, né? Mas o objetivo é tentar verificar o uso do script aqui. Vocês podem criar um script à parte, tá? Que vai ser integrado na página para ser chamado aqui.
Uma atividade vai ser complementar à outra, tá? Na verdade, a atividade em si é mais para considerar a participação, tá? Então não se preocupe com a questão de erro e acerto na atividade. É mais para a questão da participação aí de vocês na aula. E eu vou começar a dar umas atividades menores, tá? Para que vocês entreguem, para que isso seja computado depois da presença de vocês. O que eu vou pedir para vocês também como tarefa, complementar lá. Deixa eu pegar os slides aqui. Para que vocês, nesse link aqui, esse primeiro aqui, ele está trabalhando com o ECMAScript na versão 6, tá? Então a gente vai usar ele também, mas um pouco mais para frente. Esses dois links, o Developer Mozilla e o W3 Schools ali, para dar uma olhada nos conteúdos em si, porque daí na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com variáveis, certo? Criar mais funções ali, trabalhar com HTML também, voltar principalmente no conceito, né, em alguns conceitos relacionados com CSS e centralização de elementos na página. Eu sei que a gente tem bastante problema com isso. Tá? Então a gente vai ainda evoluindo nos conceitos de HTML5, CSS e agora integrando o JavaScript. Em alguns contextos a gente pode até voltar e pescar alguma coisa do Bootstrap, se for preciso voltar alguma coisa no PHP também. Tá? Essa semana, se vocês perceberem, perceberam, notaram, eu não disponibilizei vídeo antes dessa nossa aula. Tá? O que vai acontecer? Até sexta-feira, mais tardar sábado de manhã, eu vou colocar um outro vídeo que fala justamente das variáveis do JavaScript, que fala da definição de funções, e vai ter no final do vídeo uma outra atividade para a gente discutir no começo da aula síncrona da semana que vem. Tá? Então vai ter um vídeo, esse vídeo vai ser um pouco extenso, talvez eu até quebre em partes aí para poder subir, mas é a forma que a gente tem de correr um pouquinho com o JavaScript aí para chegar nas páginas únicas lá de aplicação. Como que tá? Ficou alguma dúvida? Eu acho que é bem básica essa parte aqui, bem introdutória mesmo. Não sei se alguém teve alguma dificuldade ou vai ter depois. Eu acho que vocês entenderam a atividade aqui. Essa segunda aqui é para analisar o código, né? Ela está lá no ambiente virtual. Só pegar aqui. É essa atividade aqui. Opa, tem duas aqui. Essa aqui é a 1. Essa daqui é o código, tá? Então essa é a do código. Eu mudei a ordem aqui, né? E essa daqui é do dito, que é justamente criar os arquivos lá. Essa do código, como ela já está respondida que eu coloquei, vocês vão só fazer essa segunda parte aqui, que é identificar cada parte do código, e aí a parte do código é essa que eu coloquei aqui no slide, e aí depois vocês só colocam. Pode criar um arquivo texto mesmo, e aí você assinala ou indica se o alert é JavaScript ou personalizado. Isso aqui é muito fácil. Na verdade, eu acho que vocês nem precisam nem... Na verdade, tem que submeter para... que tem a do dito, né? Bom, submetam as duas, eu acho que é fácil ali. Pode até colocar como comentário, se quiser, na atividade do dito ali, que é muito básico isso daqui. Mas é só para identificar alguns elementos ali e aí especificar o que cada um deles faz. Então, por exemplo, o alert, a gente sabe que é do JavaScript, né? É uma função ali reservada ao JavaScript, inclusive a gente usou hoje. E ele faz o quê? Ele exibe um alerta por meio das configurações do próprio navegador. Não tem nenhuma um elemento HTML específico que gera o alerta ali. É o próprio navegador que pega o código JavaScript e traduz, interpreta e gera para nós um alerta quando ele é acionado no nosso código. E assim por diante, né? Para seguir para cada um deles para fazer essa verificação. Eu queria perguntar para vocês como que está aquela questão da tarefa do PHP. Se vocês conseguiram importar o banco lá, deu certo. Eu nem comecei a fazer.